machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Amen. The tree that doesn't produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. A árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Amen. There is coming a great day of judgment. Está vindo um grande dia de julgamento. And true Christianity, E através do cristianismo a true conversion, e uma conversão verdadeira produces good fruit. produz bom fruto. First, Jesus makes the tree good, Primeiro, Jesus faz com que a árvore seja boa. and then it produces good fruit. E então a árvore produz bom fruto. And that is the confirmation E isso é a confirmação that that person is truly a Christian. de que aquela pessoa é verdadeiramente cristão. Amen. God is looking for the fruit in the life. Deus está procurando fruto nas vidas. If there is no fruit, Se não tem fruto, there has not been a genuine conversion. é porque não houve uma conversão genuína. Amen. See the babies. Amém. São 5 babies. That number is increasing all the Está time. crescendo o número de babies. Amen. Let's go to the next verse, please. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amen. John the Baptist is talking about the Lord Jesus Christ. Aqui está falando sobre, I'm sorry? John the Baptist is talking, she is very distracted. João Batista está falando sobre o batismo de Jesus Cristo. If only we had the other translator, Hobson. But he left the country. I don't know why. Okay. We try to translate now. We need a translation for that. Amém. Okay. John the Baptist is talking about the Lord Jesus Christ. João Batista está falando do Senhor Jesus Cristo. Amen. He says he's more powerful than I. Ele diz, ele é mais poderoso do que eu. And this is what Jesus was going to do. E é isso que Jesus iria fazer. Baptize men and women with the Holy Spirit and with fire. Batizar homens e mulheres com o Espírito Santo e com fogo. Amen. Christians should be men and women who are baptized with the Holy Spirit and with fire. Cristãos deveriam ser homens e mulheres que são batizados com o Espírito Santo e com fogo. You can't hide fire. Você não pode esconder o fogo. It is powerful. É poderoso. Amen. It brings heat, it brings warmth. Traz calor, traz aquecimento. It causes energy. Causa energia. Jesus said he would baptize men and women with the Holy Spirit and with fire. Jesus disse que ele batizaria homens e mulheres com o Santo Espírito e com fogo. Amen. Last weekend in Sealag, Jesus did just that. E no final de semana passado, no Weekend Away, Jesus fez exatamente isso. He is the baptizer. Ele é quem batiza. It is Jesus who is the baptizer. É Jesus quem é quem batiza. And it's his promise E é a promessa dele to baptize you with the Holy Spirit and with de fire. te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amen. Amém. You cannot keep this hidden. Você não pode manter isso escondido. When men and women are baptized with the Holy Spirit and with Quando fire, homens e mulheres são batizados com o Espírito it Santo e has com to fogo, spread. tem que It espalhar, has to reach out. tem que sair. Amen. Amém. If God has touched you, it's for a purpose. Se Deus te tocou é porque tem um propósito com isso. To reach out to others. De alcançar outras pessoas. To share De mostrar, de what God compartilhar has done for o you. que Deus fez por ti. Amen. Verse 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amen. The wheat and the chaff. Bianca.
about the first love. Yeah, there's nothing like it. Yes. Oi? Não vou traduzir. Go on, I'm sorry. Amen. O trigo And the chaff. e o celeiro. Yes? Yes. A palha. E a palha. Amen. Wheat and chaff. Trigo e a palha. Amen. Amém. Jesus will gather his wheat into the barn. Jesus ele vai reunir seu trigo. And he's going to burn up the chaff with unquenchable fire. E ele vai queimar com um fogo que nunca se apaga. Which are you? Que é você. Qual é você? Que é você. Amen. Qual é você? Amen. Wheat Amen. is useful. O trigo é útil. Wheat is useful. Useful. Útil. Useful. Útil. Yeah. É muito Let's be útil. useful tonight. Vamos Ora e ora. Praise God. Verse 37. Somebody. Oh, sorry. It's not just me. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amen. Amém. He stood and he said it in a loud voice. Ele levantou-se e disse em alta voz. He wanted this to be heard. Ele queria que isso fosse ouvido. It's so important. É muito importante. Let anyone who is thirsty Quem estiver com sede, come to Jesus vem and para drink. Jesus e beba. Amen. He is the fountain of living waters. Ele é a fonte de águas vivas. That's what the gospel is like. It's a well of living E waters. é isso que o evangelho é uma fonte de águas vivas. Amen. And this is his promise, verse 38. E essa é a sua promessa no versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amen. Jesus said that whoever would believe in him Jesus disse que aquele que cresce nele, from deep inside them de dentro do coração, would flow rivers of living water. fluiriam de dentro águas vivas. Rivers of living water. Rios de águas vivas. I was talking to Dale yesterday, Eu estava falando com o Dale ontem, and I had been thinking about something. e eu tenho pensado a respeito de algo. And then Dale said it. E aí o Dale disse, He said Christians settle for less than the New Testament offers. os cristãos eles se acostumam com muito menos do que o Novo Testamento oferece. They judge by their own experience. Eles julgam pela sua própria experiência. And they think their own experience is normal. E eles pensam que a sua própria experiência já é Jesus normal. promised rivers. Jesus, ele prometeu rios. Be honest with yourself. Seja honesto com você mesmo. What flows out of you? O que flui de você? Just a few drops? Será que algumas gotas? Jesus promised rivers. Jesus prometeu rios. Rivers of living water. Rios de águas vivas. That's the standard of the New Testament. Esse é o padrão do Novo Testamento. Brother, sister, if you are not experienced this, Irmãos e irmãs, se você não experimentou isso, you must go back to você Jesus. tem que voltar para Jesus. You must acknowledge that you are less than what you're getting, less than what he promised. Você tem que reconhecer que você está recebendo muito menos do que Ele te prometeu. He promised rivers. Porque Ele te prometeu rios. Don't be satisfied with a few drops. Não seja satisfeito com apenas algumas gotas. Thirst from God. Primeiro de Deus. Seek God Busque a Deus. until the rivers begin to flow from your life. Até que os rios comecem a fluir da tua vida. Rivers, Rios. not drops. Não gotas. Rivers of living water. Rios de águas vivas. That's the promise of Jesus. Essa é a promessa de And Jesus. Jesus will never break a E promise. Jesus nunca quebrará uma promessa. He is the truth. Ele é a verdade. He promised rivers. Ele promete rios. Then you demand rivers from him. Então que você exija rios. Go to him. Vai para Ele. Is there some blockage in your life? Será que tem algo te travando na Is tua there vida? some secret sin in your Será que tem life? algum pecado secreto na tua Get vida? rid of it. Se livra disso. Repent of it. Se arrependa Don't disso. let anything block the rivers. Não deixa nada parar os rios. Amen. Amém. Amen. Brother, Amém. sister, be honest before God. Irmãos e irmãs, sejam honestos com Deus. He knows everything. Porque Ele sabe de todas as Confess coisas. it to him Confessa para and Ele. forsake it. E deixa isso para trás. And then demand rivers from God. E então peça para Ele os rios And dele. they will come. E os rios dele virão. Jesus will keep his promise. Jesus vai manter a sua promessa. Amen. Verse 39. Amém. Ele estava se referindo ao Espírito,
que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amen. Okay, let's go to the next verses, please. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Amém. Amen. This is the New Testament standard. Esse é o padrão do Novo Testamento. This is what the early Christians experienced. Isso são que os novos cristãos eles tinham experimentado. To be filled with an inexpressible and glorious joy. De ser cheios com uma alegria indizível e gloriosa. Is that your experience? Será que essa é a tua experiência? That was the experience of the early Christians. Essa foi a experiência daqueles cristãos da época. Inexpressible. É inexpressável. They couldn't indizível. put it into words. Não dá para colocar em A palavras. joy that's glorious. A alegria que era tão gloriosa. That's what's promised É isso que foi to prometido the Christians. aos cristãos. What is stopping that in your life? Então o que está parando isso na tua vida? Because the joy of the Lord is your strength. Porque a alegria do Senhor é a tua God força. wants to baptize you with the Holy Spirit and with fire. Deus ele quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Inexpressible and glorious joy. Uma alegria indescritível. Nothing to be compared with in this world. Nada que possa se comparar com o que está nesse mundo. This cannot be bought. Isso não pode ser It comprado. comes from the hand of God. Vem diretamente Aleluia. da mão de And Deus. it's promised to His E children. é promessa para os seus filhos. Don't settle for anything less. Não se acomode com nada Seek menor. God for this. Busque o Senhor por Seek isso. God for this. Busque o Senhor And por put isso. away sin. E coloca de lado todo o Put pecado. away sin from your life. Coloca de lado todo o pecado. Run from sin. Corre do pecado. Run from sin. Corre do pecado. And ask God for this E peça a Deus por aí. Por isso. inexpressible É indizível and glorious joy. e gloriosa alegria. Jesus purchased this for you on the cross. Jesus, ele conseguiu isso por ti, pra ti naquela cruz. It's for you. É pra você. Amen. You're not any better than these people. Você não é nem um pouco melhor do que essas pessoas. Neither are you any worse than these Mas people. você também não é nem um pouco pior do que essas pessoas. Amen. Amen. Brother, sister, let's set our standards high. Amém, irmãos? Vamos colocar o nosso padrão lá no alto. The New Testament standards. Lá no padrão do Novo Testamento. And we won't settle for anything less. E aí a gente não Aleluia. vai se acomodar com nada menor. Amen. Let's continue. Amém. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Amen. These were the leaders of the church. Esses eram os líderes da igreja. They were locked away. Eles foram trancados lá de fora. They were living in fear of the Jews. Eles estavam vivendo com medo dos judeus. Let me ask you a question. Deixa eu te perguntar uma coisa. Do you think these men can bring the gospel to the whole world? Você acha que esses homens podem levar o evangelho para o mundo inteiro? Surely God could get better men than Você these. não acha que Deus consegue homens melhores do que esses? But these were the men God chose. Mas esses foram os homens que Deus escolheu. He knew what they were. Ele sabia o que eles eram. That's us. Isso somos nós. Without the baptism of the Spirit. Sem o batismo do Espírito Santo. That's us. Isso somos nós. Hiding away Nos escondendo. for fear of the Jews. Com medo dos judeus. Locking the doors. Trancando as portas. But they couldn't keep Jesus out. Mas eles não conseguiram deixar Jesus do lado de fora. Are you locking the doors? Será que você está trancando as tuas portas? You won't let Jesus into your E life. você não está deixando Jesus entrar na tua Is vida? there a part of your life Será que existe uma parte da tua vida? and you've locked the door E você trancou a porta. and you don't want Jesus coming into that area of your E life? naquela área você não quer que Jesus entre. Jesus will come by those locked doors. Jesus vai passar por aquelas portas You trancadas. are the people Você é o povo that He wants to use que Ele quer usar. Aleluia. to bring the gospel through this world. Para levar o evangelho por esse mundo. You are the people He has chosen. Você é o povo escolhido A dele. Christian is chosen by God O cristão é o escolhido de Deus. before the foundation of the world. Antes mesmo da fundação do mundo. Amen. Amém. Amen. You were chosen. Você foi escolhido. And even though you've locked the E doors, mesmo que você tenha trancado as portas, Jesus is coming. Jesus está vindo. Jesus came to these people. Jesus veio para esse povo. And He would do something in their lives E Ele faria algo nas suas vidas that they would never be the same again. que faria com que eles nunca mais fossem os mesmos. The doors were locked.
for fear of the Jewish leaders. As portas estavam trancadas por medo dos judeus. Okay, you've got that? Você entendeu isso? About these people? Sobre esse povo? That's what they are. Porque é isso que eles são. Scared. Medrosos. They're going nowhere. Eles não estão chegando em lugar nenhum. They're not going to do anything for God. Eles não vão conseguir fazer nada para Deus. They won't even bring the gospel next door, Eles não vão conseguir levar o evangelho nem pro vizinho, rather than to the ends of the world. que dirá ao resto do mundo. But God takes these people Mas Deus pega esse povo, and He baptizes them with the Holy Spirit and with fire. e aí ele vem e batiza com o Espírito Santo e com fogo. And look at the change. E olha a Please. mudança. Next verse. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. The same people. O mesmo povo. And now they're going out and facing the Jews. Agora eles estão indo lá fora, enfrentando os judeus. And they're preaching the gospel. E eles estão pregando o evangelho. And even the Jews can see these men are so courageous. E até mesmo os judeus conseguem ver que esses homens são muito corajosos. What happened? O que aconteceu com eles? What changed them? O que mudou eles? Jesus baptized them with the Holy Spirit and with fire. Jesus os batizou com o Espírito Santo e com fogo. And they were never the same again. E eles nunca mais foram os mesmos. Amen? Acts 1, please. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Amen. Wait for the gift that my Father promised. Espera pela promessa de meu Pai. What was the gift? Verse 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amen. In a few days, Em alguns dias, you will be baptized with the Holy Spirit. vocês serão batizados com o It's Espírito coming. Santo. Está chegando. It's coming. Está vindo. It's closer than you think. Está mais perto do que você imagina. Amen. Verse 8. Amém. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Amém. Amen. Amen. You will receive power. Você vai receber poder. A power you'd never experienced before. Um poder que você nunca experimentou antes. It comes from the Holy Spirit. Ele vem do Espírito Santo, It doesn't come from inside you. não vem de dentro de você. It comes from the Holy Spirit. Ele vem do Espírito Santo. And it's for a purpose. E para um propósito. Because God has a purpose for your life. É porque Deus tem um propósito para a tua vida. But you need this. Mas você precisa disso. You need to receive this power. Você precisa receber esse And poder. then you will be God's witnesses. Então você vai ser uma testemunha de Deus. Wherever He sends you. Onde quer que Ele te envie. Amen? Let's Amém. continue. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Amen. Verse 2. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Amen. Verse 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Amen. In English it says, and came to rest on each of them. E a inglês diz, pousaram sobre cada um deles. Every single person. Toda a pessoa. There were 120 in the room. Tinha 120 no lugar. There was men and women. Tinha homens e mulheres. There were shy men and shy women. Tinham homens e mulheres tímidos. But all of them received this. Mas todos eles receberam isso. Amen. It came to rest on each of them. Veio sobre todos eles. Amen. And verse 4. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amen. All of them Todos eles were filled with the Holy Spirit. foram cheios do All Espírito of them. Santo. Todos The eles. baptism of the Spirit is for all. O batismo no Espírito Santo é para todos. Brother, sister, it's for you. Irmãos e irmãs, é para você. But if you don't believe, Mas se você não crer, you will not receive. você não vai receber. And if you don't ask, E se você não pedir, you will not receive. você também não vai receber. But it's for all. Mas é para todos. It is for all. É para todos. I prayed a lot this week Eu orei muito essa semana about what to preach. a respeito do que pregar.
I really wasn't sure. Eu realmente não tinha certeza. I prayed, I fasted. Eu orei, eu jejuei. I said, God, whatever you want, I will preach. E eu disse, Deus, o que quer que você queira que eu faça, eu And faço. this is what God told me to preach. E foi isso que Deus me falou para It's pregar. for you, É para você. for all, É para todos. for everyone. É para todo mundo. Everyone who's a believer in the Lord Jesus Christ. Todo mundo que crê no Jesus Cristo. God has promised it. Deus prometeu isso. It's for you. Então é para você. Amen. Do Amen. you desire it? Será que você deseja isso? Do you pray for it? Você ora por isso? Will you ask God for this? Você vai pedir para Deus por isso? Amen. All of them were filled with the Holy Spirit. Todos foram cheios do Espírito Santo. And all of them began to speak in other E tongues todos começaram a falar em outras línguas. as the Spirit enabled them. Conforme o Espírito os capacitava. Amen. Amém. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Amen. To the natural person, Pro povo que era pessoa natural, to observe people being baptized with the Holy Spirit, que estavam observando as pessoas serem batizadas com o Espírito. it can seem crazy. Parecia loucura. It can, and it's obvious people want to make fun of it E claro, as pessoas queriam zoar aquilo and to criticize it. e criticar aquilo. It's because they don't understand it. É porque eles não entendiam. They don't understand what God is doing. Eles não entendem o que Deus está fazendo. Amen. Amém. In an ideal world, No mundo ideal, what took place last weekend, o que aconteceu no final de semana passado, I would have preferred eu teria preferido if it had been done privately. se tivesse feito de maneira mais privada. But it happened the way it happened. Mas aconteceu da maneira como aconteceu. It's no criticism of anybody or anything. E não é crítica sobre ninguém nem de ninguém. I know God did it. Porque eu sei que foi Deus que fez aquilo. And to God be the glory. E a Ele toda a glória. Amen. But if I had my choice, Mas se eu tivesse sentido a minha escolha, I would prefer if it was done privately. eu preferiria que fosse de maneira mais privada. And so tonight, before I came in, Então hoje, antes de vir para cá, I've decided that tomorrow evening, eu decidi que amanhã de tarde, at the prayer meeting between 5:30 and 6:30, no horário de oração entre 5:30 e 6:30, which is upstairs, que fica lá em cima, if people wish to receive the baptism of the Spirit, se quem quiser receber o batismo no Espírito Santo, that the leaders will be up there tomorrow evening os líderes estarão lá em cima amanhã de tarde, to pray for this. para orar por isso. Amen? Amém. It's your choice É a tua escolha, if you wish to come or not. se você quer vir ou não. Amen. We will have our normal meeting down here beginning at 6:30. 6:30 a nossa reunião vai começar normalmente aqui embaixo. So between 5:30 and 6:30, if people wish to go there, they can. Então, entre 5:30 e 6:30, se você quer ser batizado, você pode ir lá em cima. Amen. Pray. Amém. Ora. I want to ask the leaders in Sila, please pray. E eu quero pedir para os líderes aqui do Sila, orem. We need wisdom. Nós precisamos de We sabedoria. need guidance of the Holy E a Spirit. gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. When God is doing something, the devil is not far behind. Porque quando Deus está fazendo algo, Satanás ele não fica para trás. And we don't want the devil in this church. E a gente não quer Satanás dentro dessa Amen. We igreja. only want what is coming from God. A gente só quer aquilo que está vindo de Deus. That glorifies God. Que glorifica a Deus. Okay, so they said they've had too much wine. That's why they're speaking in tongues. Então falaram que eles beberam demais e por isso que eles estavam falando em línguas. And this is what Peter replied. E aí foi Verse- isso que o Pedro respondeu. Amen. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Okay, that's what it's not. And now we go to the next verses. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, Aleluia. derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Amém, Senhor. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Aleluia.
sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém. Glória a Deus. Amen. Peter explains the baptism of the Spirit Pedro, ele explica o batismo no Espírito with Scripture. com a palavra. He says, this is what was promised in the Old Testament, Ele diz, é isso aqui que foi prometido lá no Antigo Testamento. and it's been fulfilled in the New E Testament. está se cumprindo agora no Novo And it Testamento. continues to this day. E continua até o dia de hoje. Nothing has changed. Nada mudou. Amen? Amém. Amen. Praise God. Glória a Deus. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Amen. Let's be careful here. Vamos tomar muito cuidado aqui. There are certain Christians, they only want things that will bring themselves glory. Tem alguns cristãos que eles só querem coisas que vão trazer a glória para eles mesmos. We don't want that. E a gente não quer isso. We want God to be A glorified. gente quer que Deus seja And glorificado. the best gifts E os melhores dons are the gifts that are best for your ministry, são os dons que te ajudam no teu ministério. that can be used to glorify God Que podem ser usados para glorificar a Deus. and to bring souls to the Lord Jesus E Christ. para trazer almas para o Senhor Jesus Cristo. Amen? Amen. Okay, verse 2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Amen. Amém. What I heard this week O que eu ouvi essa semana made me very sad. me fez muito triste. That some believer Que algum cristão criticized the gift of tongues criticou o dom de falar em línguas and despised it. e desprezou isso. Brother, sister, I don't want to hear that again in this church. E eu vou te falar que eu não quero ouvir isso de novo nessa igreja. This is what God says. Porque é isso que Deus fala. When you speak in a tongue, Quando você fala em língua, you're speaking to God. você está falando com Deus. No other person understands you. Ninguém é capaz de te entender. But you are speaking mysteries by the Spirit. Mas você está falando em mistérios pelo Espírito. It's sacred. É secreto. It's holy. É santo. It's from God. Vem de It's Deus. from the Spirit of God. Vem do Espírito de Deus. Never say anything bad against something that comes from God. Nunca fale nada de ruim sobre algo que vem de Deus. Some people who do not understand Alguns que não entendem have said terrible things about the gift of tongues. falaram coisas terríveis a respeito do dom de língua. But they are in conflict with the Word of God. Mas eles estão em conflito com a palavra de Deus. It's sacred. Porque é secreto. It's holy. É santo. It comes from the Spirit of God. E vem do Espírito de Deus. You are speaking mysteries by the Spirit. Você está falando em mistérios pelo Espírito. It's between you and God. É entre você e Deus. It glorifies God. E glorifica o Senhor. Amen? Amém. Amen. It's not for public use. Não é para uso público. It's for your private use. É para o teu uso privado. Amen. Let's continue. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Praise God. The gift of prophecy is a wonderful gift. O dom da profecia é um dom ótimo. But I have to say, Mas eu tenho que dizer there are false prophets. que existem falsos profetas. And myself and Dale, we had a good conversation about this. Eu e o Dale, a gente teve uma conversa muito engraçada sobre isso. And what I said and what we agreed on was false prophets always introduce themselves. E o que a gente concordou é que os falsos profetas, eles sempre falam deles mesmos. They love to tell you that they can prophesy. Eles amam te falar que eles conseguem profetizar. Amen. And they put themselves forward as some sort of great person. E aí eles se colocam na frente como se fossem maravilhosos. The moment somebody does that, No momento que alguém faz isso, I have a huge question mark. eu já tenho uma questão de interrogação. I think if they were true prophets, Eu acho que se eles fossem profetas verdadeiros, they wouldn't announce it. eles não anunciariam isso. They wouldn't announce it. Eles não anunciariam isso. Pride Orgulho is huge in the Christian church. é uma coisa muito grande na igreja. And there's many false prophets. E tem muitos falsos And they profetas. love attention. E eles amam a atenção. And they love glory. Eles amam a glória. Test Testa everything you hear. tudo que você escuta. No matter who it comes from. Não importa de quem vem. Test it.
Testa isso. And if you have a question mark over it, E se você tem um ponto de interrogação em cima daquilo, go to God vai para Deus and say, God, confirm this. e diz, Deus, confirma isso. Is this from yourself or from man? Isso vem de ti ou vem de homens? Amen? Amém. Okay, verse 4. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Amen. Again, how wonderful is the gift of tongues. Amém. Como é maravilhoso o dom de línguas. It strengthens you. Porque te fortalece, It builds yourself up. te levanta. It's a wonderful, wonderful gift. É um dom muito bom. Can we interpret that? Será que dá para interpretar isso aí? Amen. It's a wonderful gift and it's used, it should be used É um dom muito bom e ele deveria ser usado to edify yourself, to strengthen yourself. para Amen. você edificar a si mesmo. Amen. But the one who prophesies edifies the church. Mas aquele que profetiza, ele edifica a igreja. The one who's used by God. É aquele que é usado por Deus. Amen. Amém. Verse 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Amém. Here's where people get confused. E aqui é o ponto que as pessoas ficam confusas. The gift of tongues, O dom de línguas, which is for private use, que é para uso privado, is for everybody. é para todo mundo. And it comes through the baptism of the Spirit. E ele vem através do batismo no Espírito Santo. But there is another gift, Mas existe outro dom, which is only given to some. que é apenas dado para alguns. And that's for public use. E esse sim é para uso público. But it must be interpreted. Mas este deve ser interpretado. Otherwise, it cannot be used. Caso contrário, ele não pode ser usado. I know one person in this church Eu conheço uma pessoa nesta igreja who has that gift of tongues, que tem este dom de línguas, which is for public use. que é para o uso público. I have heard it used, Eu já ouvi isso sendo and usado it's a powerful gift. e é um dom muito But poderoso. it's only given to some. Mas este sim, somente é dado para poucos. So just to explain, Então, só para deixar claro, there's the gift of tongues, private tongues, existe o dom de línguas que é privado, which is available for every Christian, que está disponível para todo cristão, which comes through the baptism of the Spirit. que vem através do batismo do Espírito And Santo. then there is a special gift, Então tem o dom especial, public tongues, que é o dom de línguas público, which is only given to some, que somente é dado a alguns. and it can only be used if somebody can interpret. E este sim só pode ser usado se alguém for capaz de interpretá-lo. Amen? Amém? Praise God. Let's continue. Glória a Deus. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, Aleluia. busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Amen. This is what Jesus is saying to you, Isso é o que Jesus está falando para você. especially for those who are considering the baptism of the Spirit. Especialmente por aqueles que estão considerando o batismo do Espírito Santo. He tells you to ask, Ele te diz para pedir, to seek, para buscar, to knock. para bater. But he says it in a continuous way. Mas ele diz isso de maneira contínua. In other words, you keep on asking. Em outras palavras, continua You pedindo. keep on asking. Você continua You pedindo. keep on seeking. Você continua And you buscando. keep on knocking E aí você continua batendo. until you receive. Até que Amen? você o receba. Amen. Amém. And the promise is, verse 10, E a promessa é no versículo 10. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aleluia. amen. That is the promise for anybody here who is seeking the baptism. Essa aqui é a promessa para todo aquele que está aqui essa noite procurando pelo batismo. Amen. And then Jesus talks to people who are worried, who are full of fear about the baptism. E aí Jesus fala a respeito daquelas pessoas que têm medo, que se preocupam a respeito do batismo no Espírito Santo. Verse 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? And the next verse. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? You're asking for something good. Você está pedindo por algo bom. God will not give you something terrible. Deus, ele não vai te dar algo ruim. Amen? He uses a great contrast here. Ele usa um grande contraste aqui. Amen. I wouldn't like to see on my plate a scorpion Eu não gostaria de receber no meu prato um escorpião or a snake.
ou uma cobra. Amen. Amém? God won't give you something that is terrible for you. Deus, ele não vai te dar algo que é terrível para você. Only He will give you something that's good for you. Ele Amen. só vai te dar o que é bom para Next ti. verses, please. Amém. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amen. Your Father will give the Holy Spirit to those who ask Him. Teu Pai vai dar o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Amen. You must ask. Então você tem que pedir. If you don't ask, Se você não pedir, you won't receive. você não receberá. You must ask. Você tem que pedir. And it's an asking that keeps on asking until you receive it. E é um pedir que tem que continuar sendo pedido até que você receba. Amen. And I think finally, Genesis 32. Eu acho que finalmente Gênesis 32. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Amen. Be like Jacob. Seja como Jacó. He said to God, Ele disse a Deus, I will not let you go eu não te deixarei ir until you bless me. até que me abençoes. Take this promise. Toma essa promessa para Use this você. promise. Usa essa promessa. Don't let God go Não deixa Deus ir until He blesses you with the baptism of the Spirit. até que Ele te abençoe com o batismo no Amen. Espírito. Seek Him. Amém. Busque por Seek Ele. Him. Amen. Busque por Amém. Ele. Tomorrow between 5:30 and 6:30, Amanhã, entre 5h30 e 6h30, we will meet upstairs nós vamos nos encontrar lá em cima. to pray for those who wish to receive. Para orar por Amém. aqueles que querem recebê-lo. But I would say to you, even for the next 24 hours, Mas eu vou te dizer, até mesmo nas próximas 24 horas, prepare yourself se prepare and see what God will do. e ver o que Amém. Deus vai fazer. Amen. Let's worship God. Vamos Amen. adorar a Deus.